E aí, galera, tudo bem? Pessoal, na semana passada a gente teve as chamadas aulas sincrônicas, aulas ao vivo. Entretanto, algumas turmas tiveram mais aulas que outras por conta da nossa prova na segunda-feira. E daí eu vou ter que repetir alguns conteúdos aqui. Mas eu acredito que não faz mal, né? Você vai, na verdade, revisar algumas coisas que você pode ter visto na nossa aula sincrônica. Vamos começar? E tá aí o tema da nossa aula: colonização espanhola e inglesa na América. Entretanto, como essa é a parte 1 do vídeo, a gente vai focar só na colonização espanhola na América. A colonização inglesa vai estar na parte 2. Nós começamos analisando essa imagem aqui que representa uma guerra, um conflito de uma região que está cercada por água, uma ilha, contra invasores, né, que estão ali com armaduras a cavalo. E a gente percebeu que essa imagem, portanto, ela representa a guerra da conquista, né, dos astecas em relação, portanto, aos europeus, aos espanhóis. E onde acontece o fato? Como a gente pode observar na legenda, a guerra, né, se inicia pela conquista de Tenochtitlan, a capital do Império Azteca. E nós temos dois grupos representados: os astecas no centro da imagem, ali tingidos, né, coloridos ali de vermelho, né, e o homem branco representado na imagem com armadura, com escudo, com lança a cavalo, representa, portanto, os espanhóis. Bem, nós vimos que a chegada de Cristóvão Colombo a serviço, né, do rei espanhol em 1492 aqui na América fez com que se fosse fundada aqui na América, perdão, aqui na América, a primeira colônia chamada La Espanhola. E quando a gente olha, por exemplo, para o diário de Cristóvão Colombo, que a gente leu na aula sincrônica, dá para perceber um claro interesse de Colombo, assim como dos espanhóis, né, em tirar riquezas dessa região. Então, quando eles olham, por exemplo, lá, o fato dos indígenas estarem nus e dizerem ali, julgarem que eles eram pobres, né, indica essa preocupação. O fato dele dizer lá que esses índios devem ser bons serviçais, está aí indicando, no caso, uma inclinação, uma tendência, um interesse em explorar esses indígenas. Além também do interesse religioso, quando o Colombo, né, quando a gente fez a leitura do texto, ele diz, no caso, que esses indígenas não têm religião, né, que dariam ótimos cristãos, indica ali, no caso, uma inclinação, um interesse, né, na catequização desses indígenas. Bem, após Colombo, então, várias outras expedições espanholas foram enviadas para o Novo Mundo, para a América, em busca do quê? Obviamente, de riquezas, já que se desenvolvia na Europa a chamada política mercantilista, né? Uma política de enriquecimento dos reinos, das monarquias europeias, né? Através de práticas como o metalismo, o pacto colonial e a expansão do cristianismo. Em relação à guerra que os espanhóis fizeram ali contra os astecas, nós vimos o seguinte, que após os primeiros contatos entre exploradores espanhóis e nativos, uma expedição liderada pelo espanhol Hernán Cortés, esse da imagem aqui, chegou ao atual território do México em 1519. Ele foi para lá atraído pelas notícias de que um poderoso império, o Império Azteca, era rico e detentor de consideráveis reservas de ouro. Então, essa possibilidade de encontrar riqueza fez com que, em Tenochtitlan, os espanhóis chegassem ali interessados nessa riqueza. E os espanhóis foram recebidos pelos astecas, né, como se fossem deuses. Isso porque eles acreditavam que essa comitiva espanhola, ela representava o deus Quetzalcoatl, que havia partido no mar, né, e anunciara que um dia voltara. Nós vimos ainda que esse momento ali de contato entre os europeus e os nativos da América, os povos pré-colombianos, foi também um momento de troca de doenças, e que doenças europeias que não existiam aqui na América apareceram e foram nefastas, produziram muitas mortes. Isso porque o sistema imunológico dos indígenas não estava preparado para essas doenças, que eram novas para eles, mas eram já bastante antigas para os europeus. Doenças como o sarampo, tá? E a varíola, essas doenças, elas dizimavam, elas matavam em massa, né, esses indígenas. Portanto, com a chegada desses primeiros europeus na América, houve também o transporte de doenças europeias para a região da América. E muitos desses indígenas, infelizmente, não resistiram a essas doenças novas. Para a gente compreender como é que os europeus conseguiram vencer os astecas, é necessário a gente perceber o seguinte, que os espanhóis, né, em 11 navios, 600 canhões,
16 cavalos, 2 intérpretes e apenas 600 soldados, conseguiram vencer uma população de mais de 200 mil habitantes por conta de uma série de fatores. Fatores como, né, o uso de arma de fogo, as armaduras, os cavalos e cães ferozes, né, as intrigas que outras tribos tinham contra os astecas, e a epidemia de varíola, tudo isso contribuiu para que os espanhóis vencessem os astecas. É sempre importante a gente ressaltar o quanto a população dos ameríndios diminuiu muito. Por exemplo, os astecas, antes da chegada dos espanhóis, estima-se que eles eram lá em 15 milhões de pessoas. Em 1521, passaram para 4 milhões. Em 1581, apenas 2 milhões de pessoas. Muito isso por conta da guerra e também das doenças trazidas pelos europeus. Bem, em relação à guerra contra os Incas, ok? Outra expedição foi organizada pelos europeus. Francisco Pizarro chegou à cidade de Cusco em 1532 e no momento em que ele chega, acontecia lá uma disputa entre os irmãos Huaza e Atahualpa. Os irmãos disputavam ali para ver quem seria o novo Inca, né? O novo imperador do povo Inca. E o império estava dividido, portanto, entre os dois irmãos. Com apenas 180 homens e 27 cavalos, Pizarro dominou e conquistou os Incas. Mas como isso foi possível? É pelo fato de que Pizarro, né, tirou proveito de ser confundido com Deus Viracocha. Além do que, as disputas internas, né, pelo Império, pela sucessão do Império Inca, tinha enfraquecido também o governo dessa região. Outra coisa que foi também bastante relevante foi o fato dos espanhóis dominarem e utilizarem armas de fogo, né? Os indígenas não conheciam e achavam muitas vezes que era um fogo que saía dos braços dos seus inimigos. Após a conquista, né, desses principais povos indígenas, os astecas e os incas, foi necessário para os espanhóis a criação de uma administração na América Espanhola. Bem, em 1540, portanto, os reis espanhóis deram início a esse processo de colonização. A mineração era a principal atividade lucrativa. E como havia uma política mercantilista, né, de interesse no metal, além da arrecadação do metal, se estabeleceu também ali um pacto colonial, um conjunto de leis estabelecidos pelas metrópoles e que deveria ser cumprido pelos colonos. Observando esse infográfico, dá para a gente perceber certinho o que acontecia. A metrópole, ela vendia produtos manufaturados e escravizados para as regiões de colônia, para a América, enquanto a América ficava responsável por vender ou enviar para a metrópole matérias-primas, produtos tropicais e metais preciosos. Bem, com a descoberta de grandes minas de prata em Potosí, no Alto Peru e em Zacatecas, tá? Os reis espanhóis estabeleceram uns instrumentos administrativos. Eles dividiram o território americano em capitanias gerais e vice-reinos. Olha o mapa que você vai perceber isso. As regiões onde tinha mais minério para ser extraído, prata, ouro ou até diamantes, né, eram organizados através de vice-reinos, né, e que existiria ali, no caso, um vice-rei para governar cada um desses espaços. Já os lugares onde eles ainda não encontraram ouro nem prata, era, no caso, uma capitania geral administrado por um capitão geral. Todos esses territórios deveriam obediência e lealdade aos reis espanhóis. A exploração dos metais preciosos aqui na América, num primeiro momento, foram feitos por expedicionários, exploradores particulares. Eles eram chamados de adelantados, isso porque eles chegaram primeiro, né, nesses territórios. Se bem que primeiro não, né? Primeiro estavam os indígenas, mas tá. Estes deveriam pagar impostos referentes a 1/5 de todo o metal explorado, e os adelantados ainda podiam também fundar cidades, catequizar os nativos, construir fortalezas, comandar o exército e até impor leis. Mas, posteriormente, foram enviados para Américas outros espanhóis, tá? Espanhóis que estavam a serviço da coroa espanhola. E esses caras ficaram conhecidos como chapetones, por conta dos grandes chapéus que esses indivíduos usavam. Eles eram funcionários da coroa que estavam recarregados ali da administração desses territórios, atuavam nas audiências, eram responsáveis pela fiscalização das atividades dos espanhóis na América e a aplicação da justiça. Eles eram subordinados diretamente aos vice-reis e representavam então os interesses dos reis espanhóis nas colônias.
Isso gerou uma organização da sociedade bem interessante. Ao topo, né, dessa sociedade estava lá os chapetones, os espanhóis nascidos na Espanha, que ocupavam os melhores cargos administrativos, e abaixo deles os espanhóis que nasceram na América, por incrível que pareça, que tinham ali uma certa riqueza, um certo poder, mas não podiam ser administradores dessa região. Posteriormente, os mestiços, os indígenas e os escravizados africanos na região das Antilhas. Havia ainda os cabildos, né, um órgão administrativo que funcionava ali de conselho, né, para criação de leis, para coisas administrativas. Os crioulos podiam participar desses cabildos, mas não podiam ocupar os cargos dos chapetones. Um outro órgão administrativo que existia era o chamado Conselho das Índias, que administrava toda a atividade espanhola na América, né? Elaborava leis, aplicava a justiça e ainda designava os funcionários públicos, né, para serem enviados para a América. Bem, para a gente encerrar essa aula, vale a gente perceber que o trabalho aqui era desempenhado pelos indígenas, através de dois sistemas de trabalho. A encomenda, em que os indígenas cultivavam alimentos em troca de catequização e de proteção dos espanhóis, e a mita, chamada de repartimento de trabalho, tá? Que é uma forma de exploração que existia lá na época dos Incas, tá? Mas que foi bastante usada no período colonial. Pessoal, na próxima aula eu explico mais sobre esse sistema de trabalho. E a gente vai ver também a colonização inglesa. Só que isso já é outra história, a gente deixa para a próxima. Muito obrigado pela atenção de vocês, ok? Não esqueça de fazer a tarefa e até a próxima aula. Beijo!